o que é e por que Deus faz aliança com o homem. O que é uma aliança e por que ele faz. Então, veja bem, a gente percebe que, por exemplo, quando a gente decide se juntar com alguém, tipo, se unir para fazer algo, ou escolhe alguém para ser amigo, né, para se aproximar, né, desde uma simples amizade, até hoje, até um compromisso mais sério, como casamento, noivado, ou seja, o que for, você percebe como é que os homens agem. Eles olham, se agradam e se aliançam e começam a andar junto. Você percebe que é muito hoje assim. Por isso que é tudo muito frágil, né? Então, quando o ser humano hoje, as amizades, essa é uma coisa assim de se conheceu na faculdade, já pronto, já sai para todo lugar. Conheceu na escola, conheceu no serviço, né? Conheceu alguém, gostou, daqui a 2 meses, caso. Então, e aí não se precisa nem dizer para ninguém o resultado disso. Por isso que é tudo muito frágil, por isso que às vezes é até catastrófico. Que a forma como a gente escolhe para se juntar, para andar, para se unir, até mesmo para fazer acordos, negócios junto, é assim uma coisa muito, né? Então, quando Deus decide se relacionar com alguém, seja a partir dele mesmo, ele decidiu, ou quando alguém o chama, clama por ele, né? A forma que ele vem se relacionar com a pessoa vamos dizer assim, mais didaticamente, é melhor explicada entre nós, a forma melhor da gente entender como é que Deus, e quais são as condições que Deus vem andar com a gente, se relacionar com a gente, nos abençoar, fazer alguma coisa pela gente. A gente entende melhor quando observamos um casamento saudável. Quem está entendendo? Olha a diferença, o ser humano olhou, já está junto, olhou, vamos ali. Deus não, vamos, vem. Olha gente, vamos, agora não dá, mais tarde eu vou. Não é assim? Deus vem, vamos, me ajuda. Qual é a forma que ele vai se relacionar? Então, a forma na nossa visão humana, que a luta de Deus é nos fazer entendê-lo e como, e em quais condições Ele pode se aproximar de nós. Quem está entendendo? Então, a forma que Ele decide, como Ele se aproxima, anda com a gente, para se aproximar da gente, Ele nos faz ver um casamento saudável, claro, né? Onde 2 pessoas decidem, por livre escolha, por decidirem se amar, passam a se conhecer, vão caminhar juntos para uma vida inteira, se ajudarão, ambos se comprometerão mediante promessas, tudo resumindo no que a lei chama de aliança de casamento. Então Deus, Ele se aproxima, vem, se une nesses termos. Você vai entender melhor. Deus, em vários textos e até em livros inteiros, como o de Oséias, mostra que entenderemos a forma como Ele se relaciona com alguém é semelhante a uma aliança de casamento, e somente assim. Se quebrar, Ele não vem, Ele não age, Ele não socorre, porque Ele só age nessa aliança. Quem está entendendo? Engana-se quem acha que Deus vem, ou vai com alguém, ou vem com a gente como um colega, um conhecido, ou desconhecido, que a gente chama para ir ali, pede ajuda para somar força, para fazer alguma coisa com a gente, resolverem algo, ou irem ali se divertir, fazer alguma coisa, e ele vai. Não. Por isso vemos histórias, olhe para cá, de pessoas em situações trágicas, clamaram, gritaram, pediram ajuda dele, e nada aconteceu.
Eu lembro que eu compartilhei aqui com vocês baixa só um pouquinho o volume, de um furacão que houve nos Estados Unidos, e o sobrevivente, Joplin, parece o nome da cidade, eles diziam que eles clamavam, né, vendo os parentes sendo sugados, eles se segurando, e aquele furacão sugando, e eles diziam, nós pedíamos muito a Deus, clamavam muito a Deus, mas nada aconteceu. Quem tinha de ir foi, quem conseguiu não foi. Então, por isso que a gente vê histórias de situações trágicas, né? Pessoas gritando, pedindo ajuda, e nada aconteceu. Por isso o mundo chega até questionar a justiça de Deus. Por que Deus não agiu? Aquela criancinha, aquela família, aquele povo. Quem está entendendo? E alguns chegam ao extremo de questionar até a existência de Deus. Olha, isso aí ele não fez nada porque não existe, né? Então, por quê? Que dizem assim, porque nunca conheceram Deus. Se conhecessem, saberiam a forma como Ele decidiu se unir ao homem, agir, andar com o homem ou fazer alguma coisa, que é mediante aliança. E a gente só vai entender a forma que nós conseguimos andar com Deus quando nós visualizarmos um casamento saudável. Essa é a razão do Senhor dizer por várias vezes que não ouviria seu povo. Várias vezes Deus diz assim para Israel: não ouvirei. Por quê? Porque o compromisso de andar junto, de cuidar, de proteger, era a responsabilidade minha. Nós éramos aliançados. Vocês quebraram a aliança, agora peçam para o novo esposo de vocês. Quem está entendendo? Até aí. Você vai perceber que no Antigo Testamento Israel é vista como a esposa do Senhor. No Novo Testamento, quem é o povo de Deus? Igreja. Ela é vista como a noiva. Vê que a aliança está sempre junto. Eu ando mediante a aliança. Quem está entendendo? E essa aliança, eu vou já falar, sobre isso. O casamento é a primeira instituição humana criada por Deus. E não é à toa, né? Que é a primeira instituição, é o casamento. Está logo no capítulo 2, a gente já vê. Um nasce do outro. Ele cria o homem, e de onde vem Eva? A mulher, né, dele, tira a costela dele. Um nasce do outro, para serem um do outro. Observe, uma só carne. Um vem, o outro nasce do outro, um nasce do outro, para serem um do outro. Ali já havia uma mensagem de Deus para o homem. Então veja bem, o casamento é a primeira, ou foi, mas que ela persiste até hoje. E percebe como ela continua, né? Porque ela foi a primeira instituição, e é a instituição, a primeira, um nasce do outro e tal. Então, o casamento, aí para quem conhece um pouco a linguagem matemática, representa uma espécie de simetria com o relacionamento de Deus com o homem. Quem estudou isso sobre o que é figuras simétricas, ângulos simétricos, vai entender, mas eu vou clarear. Paulo mostra que a aliança do casamento, ou seja, o relacionamento dos cônjuges, marido e mulher, está no mesmo molde, no mesmo formato, vamos dizer assim, no mesmo desenho da aliança que ele faz com o homem. É claro que em proporções diferentes, né? Nós aqui, esposa, marido, e ele numa aliança, né, numa proporção diferente, mas é o mesmo molde, é o mesmo desenho, a mesma forma. Se não, vejamos, que dizia o pastor, olha Efésios 5, abra sua Bíblia em Efésios 5. Você vai perceber que Deus vai dizer coisas aqui, vai clareando, não sei até onde vai dar para ir hoje, vamos basear no horário. E não sei quando a gente vai continuar, se de noite ou se outro dia. Mas vocês vão entender o que é uma aliança e por quê. Já estão entendendo, né? Muita coisa. A mente de alguns é fértil, né? Vai lá na frente. Já está lembrando de outros versículos, né? Efésios 5, a partir do 22, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Como? Eu disse aqui, olhe para mim. Olha que ele está fazendo a comparação. Não está? Há uma simetria. Casamento
relação com Deus. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como a igreja deve ser ao Senhor. Ele está dizendo isso. Há uma simetria, é um desenho que muda em proporções, mas é o mesmo formato. Então, aí depois ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Aí, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem... Quando ele termina de falar isso tudo, vai lá para o versículo 32. Leiam. Grande é esse mistério. Ele está falando do casamento, né? Mas eu estou me referindo agora a quem? Cristo e a igreja. A aliança da igreja, de Deus, de Cristo com a igreja. Só que é uma aliança que nós compreenderemos a forma de Deus se unir com a gente quando nós entendermos a aliança do casamento. Por isso que é chamado, Deus fez uma aliança com fulano. Ele está assim, está nos levando a compreender o compromisso do casamento, a aliança. Quem está entendendo? É o que ele chama de aliança. Agora presta atenção, se você observar que a forma que Deus vai se relacionar, e a única, é mediante a aliança, você vai perceber que não há outra. Sempre lembre disso, a nossa geração. Ei, bora ali, bora. Vem cá, me ajuda aqui. Deus não vem. Ele só vem por aliança. Ele só vem aliançado. Olha o que ele vai dizer. E esse texto é muito interessante, Isaías 54, 5. Olha o que ele vai dizer. Vou já continuar falando de aliança, só trazer alguns textos para vocês. O que diz Isaías 54, 5? Não acharam? Pare bem aí, o teu Criador é o teu marido. Entendeu? O teu Criador é o teu marido. Por que ele usa a expressão marido? Porque nós devemos caminhar com Deus como caminhamos e como contemplamos um casamento saudável, como os dois caminham. O teu Criador é o teu marido. Outro texto que fala disso é Jeremias 3,14, mas é interessante vocês lerem. Jeremias 3,14. Olha o que é interessante aí. Eu sou o vosso esposo. Marido, esposo. Olha o que ele está dizendo. Mas é muito interessante. O teu Criador, ele não está falando com Israel, não. É o teu Criador, raça humana. Quem está entendendo? Criador. Também, claro que ele é o Criador da nação de Israel. Teu marido, né? Quem está entendendo? Então veja bem, olhe para cá agora. Se nós procurarmos na Bíblia um texto sequer que responda por que Deus criou o homem, dificilmente acharemos. Você pode procurar, isso aí é razão de debate teológico, gente de um monte de coisa. Enquanto você pergunta por quê, alguém já vem te dizendo para quê. Não, mas eu quero saber por quê. Ele nos criou para a sua glória. Não, eu quero saber por quê. Qual o propósito? Eu sei. Mas por que Deus criou o homem? Não há. Ele nos criou para a sua glória. Isaías 43, alguma coisa diz, para a sua glória. Ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. Ele nos criou criou o homem, porque ele havia criado um monte de coisa e colocou o homem para cuidar, para ser
para se multiplicar. Agora, por quê? Por quê? Nós não vamos achar um texto. Isso é um debate, né, difícil, de por que Deus criou o homem. Isto está dentro daquilo que nós chamamos de o beneplácito da sua grande e poderosa vontade. Entendeu? Então veja bem, como é que começa tudo? Olha como tem uma simetria com o casamento. Deus fez tudo, botou o homem. Aí ele disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Como é que começa tudo? Salmo 90, versículo 2. Como é que começa tudo? Como é que era antes de tudo? Leiam, quem achou? Salmo 90, versículo 2. Pronto. Houve, vamos dizer assim, não vou dizer um tempo, porque quando se fala em eternidade, não se fala em tempo. Tempo é algo que está do céu para baixo. Nós estamos presos no tempo. Ontem é passado, para Deus não é passado. Professor, como é isso aí? Não sei, né? Amanhã é futuro, para Deus não é. Porque a eternidade não está presa no tempo. Quem está na eternidade está livre. Por isso que ele fala do futuro como se fosse passado, porque ele vai lá, ele vem cá. Quem está entendendo? Então, antes de tudo existir, alguém existia. Quem era? Deus. Né? Sim ou não? Eu sou o primeiro e o último. Era o primeiro, né? Ele não diz isso, ele está lá. Na eternidade está Deus lá. No Éden está Adão. Só. Na história de tudo que existe está Deus. Pastor, como é que Deus apareceu? Como é que Deus existe? Quem criou Deus? Não, né? Ele é eterno. Ele é. Ele nunca foi. Hein? Ele, no princípio, era o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, está lá, né? Quem está entendendo? Então veja bem, ó. Antes de tudo, Deus estava na eternidade, certo? Agora, se surgir pergunta na cabeça de você, a gente vê depois, ó. Então, Deus estava só. Deus estava lá sozinho, só. Sim, mas não solitário. Deus em si mesmo, ele se basta. O homem, Deus viu que ele estava só. Então Deus está na eternidade, mas ele estava só, mas não estava solitário. Por quê? Porque ele em si, ele se basta. Ele é completo em si. E não tem falta de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada, porque ele tem tudo. E ele é tudo. Mas ele está lá na eternidade só. E de repente ele decidiu criar. E criou o homem. Agora, por que? Não me pergunte. Pergunte para o Rodrigo Silva. Para aquele outro lá, como é o nome daquele outro lá, que é barbuninho, que ele é fera, como é o nome dele? Tasso, não sei o que, né? Então veja bem, ó. Então, ó. Para termos uma mínima ideia, não do porquê que Deus nos criou, mas em que molde, temos a mínima compreensão em que termos Deus criou o homem e nos criou, nós vamos ver o texto de Gênesis capítulo 2, olha lá, Gênesis capítulo 2. Versículo 18. Eu leio o primeiro, vocês leiam o segundo. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Continue aí.
Leu 20. Para o homem, todavia, não se achava. Aí eu vou ler aqui o restante, o 21. Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Você vai perceber isso aqui lá com Abraão. Abraão, quando Deus vai fazer aliança com Abraão, ele vai adormecer. Só lembrando aqui que nós ainda vamos chegar lá, não sei quando. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O homem adoeceu, ele tirou uma das costelas, não diz qual é. Tirou uma, fechou com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em quê? E lhe a trouxe. Ele pegou e trouxe. Como é que Deus não instituiu o casamento? Ele tirou e deu para ela, a mulher. E lhe a trouxe, ou trouxe ela, num português mais baixo, mas bem compreensível, trouxe a mulher a Adão. E aqui não tinha nem pecado ainda, o pecado vai acontecer no próximo capítulo, né? Então veja bem aqui, ó, olhe para cá. Quando diz assim, ó, não, disse mais Deus, o Senhor Deus, versículo 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Olhe para cá agora. Então, vem uma pergunta: Deus já criou o homem com alguma carência? Deus criou o homem com alguma necessidade? Que, olha a expressão: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora para ele, altura, idônea, né? Então veja bem, Deus já criou o homem com alguma carência, com alguma necessidade? E este se sentiu solitário, como que carecendo de algo, ou sentindo-se incompleto? A resposta é não. Deus criou o homem perfeito, na sua imagem e semelhança, nos moldes dele lá na eternidade. Aqui ele está mostrando como tudo aconteceu. Só, mas não solitário, completo, sem falta de nada. Quando diz, não é bom que... Ai, pastor, e por que Deus diz, não é bom que o homem esteja só? Você vai entender. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, completo, perfeito, sem falta de nada. Mas para que cumprisse sua missão, ou propósito para o qual ele fora criado, Deus viu que ele precisaria de uma auxiliadora que lhe completasse. Quem está entendendo? E veja que ela é feita de uma costela dele, ou seja, Deus tirou algo dele. Ele é completo, agora ele se torna incompleto. Deus tirou a costela dele, ele é completo, tal como Deus na eternidade, só, mas não solitário, completo, sem necessidade. Agora Deus torna ele necessitando ser completado com alguma coisa. Quem está entendendo? Então veja bem, ó, onde eu estava, sim. Deus tirou algo daquele que era completo e o fez completar-se nela, para ambos cumprirem uma missão. Deus estava na eternidade, ele só, mas não solitário, nem carente. Mas em sua mente veio um plano, uma vontade, e ele criou o homem para esse propósito, nos mesmos moldes que ele faz gerar a mulher para Adão, nos mesmos moldes. Nós somos criados para ele. Ele é completo em si. Eva é criada com uma parte de Adão. O homem é criado com uma parte de Deus. Sim ou não? Olhe para cá. Quando Eva vem, ela vem aliançada com Adão. Ela vem de Adão e para ser de Adão. E vem aliançada. Quando ela vem, ela já é dada, ela já vem casada, aliançada, sim ou não? É um projeto. A gente não pode dizer assim. Tem alguns verbos que a gente não usa para Deus. Deus precisa, Deus carece. Não. Ele é completo em si.
Ele não tem falta de nada. Então, para a gente tentar penetrar na mente de Deus, do porquê dele ter feito isso tudo, a gente precisa olhar para essa relação, dessa simetria com o homem. O homem está lá, ele não precisa de nada, ele é completo em tudo, mas como ele tem uma missão, Deus vai ver ele só para aquela missão, como que ele precisando de algo, ou de alguém. Quem está entendendo? Não é fácil, precisa prestar atenção, ó. Eva vem aliançada com Adão, ela vem de Adão, ela surge de dentro de Adão, ela é parte de Adão, para com ele cumprir um propósito. O homem é criado nos mesmos termos, moldes, desenho. Ele é criado por Deus e já vem aliançado com Deus, ele vem de Deus, ou seja, a vida humana surge pelo sopro de Deus, somos parte de Deus, surgimos de dentro de Deus, ó, o hálito vem de dentro, né, o sopro, de dentro de Deus, somos parte de Deus para com Deus cumprir um propósito. Quando Deus entrega a Eva a Adão, ele a coloca como mulher de Adão, esposa. Ela é dada a Adão, sendo ele também dela, formando ambos uma pessoa só, uma só carne, numa união indissolúvel, chamada casamento. E olha esse texto de João 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está reivindicando a glória que ele tinha antes de tudo com Deus. Olha a oração que Jesus faz, João 17, 20. Jesus diz assim, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, no caso aqui nós, né, a igreja, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, um. Olha aí a figura do casamento, os dois uma só carne, uma unidade indissolúvel. Então Jesus está dizendo, eu estou rogando para que eles venham, porque ele está vindo trazer reconciliação, né? Porque era o que Deus, foi assim que Deus fez lá no princípio, e o homem quebrou. Então, para que eles sejam um com a gente, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, com Deus, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olhe para cá agora, stand-by na Bíblia, fé, e olhe para cá. Adão e Eva deveriam perceber, entender, que a aliança deles com Deus era nos moldes deles dois, Adão e Eva, do casal. Um veio do outro, nós viemos de Deus. Eles eram uma só carne. E também Deus nos chamou e nos fez um só espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6,17: quem se une a Deus torna-se um espírito com Ele. Você checa esse versículo. Com compromissos, foi assim que Deus nos criou, com compromissos e responsabilidades mútuas e indissolúveis, tal como num casamento. Quando Ele nos criou, Ele diz: o teu marido, o teu criador é o teu esposo. Ele nos criou do jeito que Deus criou a Eva, para Adão, para ser dele, criado já numa aliança. Deus nos criou nessa aliança de casamento, que Ele chama de aliança de casamento, para a gente entender. O teu criador é o teu esposo, teu marido. Quem está entendendo? Então, com compromisso, com responsabilidades mútuas e indissolúveis, para andarem juntos para sempre, serem um companheiro do outro, amigo, protetor, abençoador, cuidador, um do outro. A mulher tinha seu papel, o homem tinha seu papel. Nós, criatura, temos nosso papel, Deus tem o seu papel. Tudo numa aliança. Quem está entendendo? O Deus Santo não anda, nem se junta a pessoa alguma, se não for por meio de aliança. E a aliança do homem com Deus é entendida a partir da aliança do casamento. O teu criador é o teu marido. Essa aliança que nasceu na criação, quando Deus está criando Eva para Adão, ela nasce, ela é gerada aliançada com Adão, é ou não é?
Ó, é só uma carne agora, sim ou não? Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem dentro de uma aliança com Ele. Deu para entender agora? Tal como de Adão, a gente vai entender assim. Então, ó, quando essa aliança que nasceu na criação, lá no Éden, é conhecido como aliança edênica, que vem de Éden, aliança do Éden, aliança edênica, a primeira aliança que a gente encontra na Bíblia. Quem está entendendo? E esse nome não está na Bíblia, aliança edênica, é uma compreensão que a gente tem dessa aliança com base em como Deus gera Eva para Adão. Tal como ele estava na eternidade só, porém não solitário, ele está só, mas não está solitário. Mas ele fez um propósito para Adão, e ele precisava dela. Então ele tira parte dele para ser completo dela, para cumprir o propósito. Agora ele está lá e ninguém sabe por quê. Ele decidiu criar, fazer tudo que ele fez. Isso apenas ele foi aconselhado por quem? Por ele mesmo. Quem disse alguma coisa para Deus? Quem Deus deu uma ideia? Quem deu uma ideia para Deus? Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis. Por isso que ninguém explica. Algo que tu acordou de manhã e disse assim: hoje eu não quero tomar café. Quem é que sabe por que tu não quis? Tu. É ou não é? Pode ser até que tu estava doente. Conhecia, tudo bem. Mas aí de repente tu acordou normal, Deus não adoece. Eu não quis, acabou. Quem? Ah, por que a luz comeu logo essa pratada bem cedinho? Não sei, ela que decidiu. Segundo o beneplácito da vontade dela. Quem está entendendo? Assim foi com Deus. Então essa primeira aliança na Bíblia, que é a aliança da criação, é chamada de quê? Aliança edênica. Eu vou mandar os apontamentos, porque vai chegar numa aliança que eu vou ter que trazer o estudo aqui. Então eu vou dar os apontamentos para vocês revisarem o que eu estou explicando hoje. Quem está entendendo? Foi a primeira aliança e deveria ser a única, porque Deus não criou o homem para cair. Quem está entendendo? Deus não fez propósito do homem cair. É claro que quando o homem caiu, ele já pensou lá na frente. Mas ele fez o homem para viver eternamente, né? Vamos dizer assim, para sempre com ele. Casado, eu, o Senhor, teu Criador, sou teu esposo. Falando para a raça humana, né? Então, porém, o homem quebrou. Quebrou ou não quebrou? Ele fez o homem pecou, quebrou a aliança. Lá no Éden, no capítulo 3, ó. Eles foram infiéis a Deus. Em outras palavras, eles se prostituíram num relacionamento com o diabo. E quebraram o primeiro pacto, a primeira aliança, o primeiro casamento. Porque esse casamento foi antes do casamento de Adão e Eva, não foi? Quando Deus fez o homem, ele está se aliançando com ele. Agora ele dá a mulher para ele cumprir o propósito, né? Então, então ele quebra a primeira aliança, a grande aliança da criação, da perfeição, da ordem, da harmonia. O homem quebra. E quando ele quebra, ele é infiel. Por isso que a Bíblia diz assim: infiel. Israel se prostituiu, porque ele vê a aliança dele com a gente como sendo em simetria a de um casamento. Olhe para cá. Eles foram infiéis a Deus, se prostituíram com a conversa do diabo e quebraram a primeira aliança. Isso foi grave, muito grave. Eles quebraram a grande aliança. Até então, né? É claro que agora Deus vai fazer uma maior, que é a que vai restaurar completamente essa primeira. Então ela será até maior. Para ela poder ter, vamos dizer assim, restaurar essa primeira aqui que o homem quebra, ele faz coisas maiores para poder cobrir isso aqui. Mas ele vai fazer só em Cristo. Quem está entendendo? É só em Cristo. Olhe para cá. Então foi grave, foi muito grave. E Deus traria no momento, depois que Adão pecou, mas Eva e Adão, né? Adão e Eva, a gente nunca diz Eva e Adão. Adão e Eva, que eu lembro do irmão pregando. Olha, irmão, Eva e Adão estavam lá.
E Adão e Eva, irmão, ele foi até criado primeiro. Aí até suspeitaram que na casa dele Eva que estava primeiro, né? Era brincando, né? Irmão pregando que Eva primeiro. Não, irmão, não é Eva primeiro, não. Adão veio primeiro. Então, a quebra dessa aliança gerou prejuízos tão grandes. Foi tão grave a quebra da primeira aliança, de tudo que era perfeito, de tudo que era harmonioso, de tudo que era tudo muito perfeito. Foi tão grave que naquele momento Deus trouxe remédios paliativos. O que é um remédio paliativo? O que é um paliativo? O que é? Hein? Algo temporário, algo que não vai resolver, mas vai trazer um alívio ali, né? Sim ou não? Então, Deus trouxe soluções paliativas para eles. Porque a quebra dessa aliança alterou a criação toda. Desde a constituição humana, das substâncias que compõem o ser humano, foi alterado, prejudicado, espírito, alma e corpo, até a natureza. Por isso que Paulo diz que a natureza geme, né? Então, era a grande aliança da criação. Então, como era muito grande, Deus disse isso aí para ser corrigido plenamente lá na frente com Cristo. Mas aí, para o homem não morrer, não ficar no prejuízo, Deus trouxe soluções paliativas, né? Então, veja bem, Então, para corrigir tudo, precisaria de um remédio muito forte, uma intervenção cirúrgica direta de Deus. Olha, se o homem quebrou a grande aliança da criação, tudo em ordem, tudo em perfeita harmonia, não tinha nada errado, tudo perfeito. Quando ele quebra, o prejuízo foi tão grande que precisaria não de um paliativo, mas de uma intervenção cirúrgica direta de Deus. Quando ele fez a primeira criação dele, e ele fez a primeira aliança, ele mesmo veio ou não veio? Ele mesmo veio, formou, soprou, ele quebrou. Então, para corrigir isso aí de forma definitiva, completa, para corrigir isso de forma correta, perfeita, ele teria que vir. Deu a perceber? Ele teria que vir. A coisa quebrou tanto que ele tinha que vir, como ele veio fazer, ele teria que vir. Então, necessitaria não de um paliativo, mas de uma intervenção cirúrgica direta de Deus. Ele teria que vir a esse mundo de novo, descer, pisar nele, como pisou no Éden, e tocar o pó, o barro de novo, fazê-lo de novo, refazê-lo, lavá-lo, arrumá-lo para corrigir tudo que foi desfeito na quebra da primeira grande aliança. Quando Jesus está lá, lavando os pés do discípulo, está o Criador refazendo, dando molde, lavando as mãos do Criador, Ele que criou tudo. Quem está entendendo? Mas nós vamos chegar lá nessa aliança, mas ela só vai ser corrigido nele. Até então, haverão pactos paliativos. Quem está entendendo? Haverá pactos, soluções paliativas, mas o remédio só em Cristo, só quando Ele mesmo viesse. Então você percebe duas grandes alianças aí, não é? A da criação e a nova aliança em Cristo. Eu me arrupiei. Então, sim, houve o divórcio, não houve? O Criador está lá casado com Adão e Eva. Eles quebraram, foram infiéis, ouviram a voz do diabo. Houve divórcio. O homem fugiu de Deus. Quando se escondeu, a esposa traiu e saiu de casa. É a figura. Deus chega na casa. Cadê minha mulher? Ela te traiu. Ela ouviu a voz de outro e fugiu. Onde tu estás, Adão? Olha a figura do casamento. Cadê tu que não está na casa? O esposo chegou do trabalho, vamos dizer assim. Cadê minha esposa? Onde tu estás? Percebe aí? Sim ou não? Os irmãos estão me olhando assim, entendendo ou querendo entender? Ou achando muito difícil. A mulher fugiu de casa. Olha o que vai dizer Oséias, capítulo 1. Olha lá, Oséias está na sua Bíblia, viu? Já vou encerrar, pelo menos essa aliança aqui.
Oséias capítulo 1. Olha lá. Oséias capítulo 1, versículo 2. Leiam, vê se você vai entender. Olha como a Bíblia está falando lá do... olha para mim, antes de você ler Oséias 1, 2, você vai perceber Oséias falando da aliança dele com Israel, os dias atuais de Oséias, profeta. Mas ele está fazendo referência lá no início. Olha lá, leiam. Oséias capítulo 1, versículo 2. Já. A terra se prostituiu. Esse final aí, ele leva a nossa mente para o Éden. Apesar de aqui ele está falando de Israel. Israel que se prostituiu. Israel abandonou o Senhor. E o profeta, que era um profeta de Israel, está lá profetizando. Mas quando ele diz a terra se desviou, nos remete a Adão. Sim ou não? Olha os termos. Porque Deus chamou o profeta Oséias, que era um homem santo, um homem de Deus, disse: Oséias, vou fazer uma contigo. Vai lá num prostíbulo, pega uma mulher de prostituta e leva e casa com ela e tem filhos com ela, filhos de prostituições. Deus diz assim, através do profeta, Deus está mostrando o que Israel estava fazendo, havia feito com ele. E também está mostrando o que o homem fez lá no Éden. Quando ele diz assim, o Senhor diz: vai e toma uma mulher de prostituições. Adão e Eva, eles se prostituíram, saíram de casa, olha para cá, e lá vai o Oséias atrás da prostituta, lá vai Deus atrás da prostituta. Quem era a prostituta lá do Éden? Adão e Eva, casados, estão entendendo aí? Lá vai ele, vai e toma filhos, vai e toma essa mulher prostituta como tua esposa. Deus vai de novo fazer aliança com Adão e Eva, e gera filhos, olhe para cá, gera filhos com ela, filhos de prostituições. Todos os descendentes de Adão sairiam prostituídos com o pecado, a raiz do pecado em nós. Quem está entendendo? Então isso aqui, vai, toma uma mulher prostituta, está falando de Adão e Eva, e terás filhos de prostituição. Os filhos de Adão e Eva, todos nasceram. Vê que a Caim já vai matar, porque os filhos são todos gerados de prostituição, não de Deus, mas do casamento de Deus com uma prostituta, que chama para si. E como aquele pecado não tinha sido tratado, cirurgicamente tratado, mas apenas um paliativo em Adão e Eva, para que eles não morressem nem ficassem abandonados, então eles vão gerar filhos de prostituição, porque o pecado não havia sido tratado. Olha, entenderam aí a magnitude? Olha aqui. Então, a voz de Deus ecoou nos ouvidos do casal. Olhe para cá. A voz de Deus ecoou no ouvido deles, longe, eles já tinham fugido de casa. A esposa já tinha se prostituído e saído de casa. Então, a voz de Deus ecoou nos ouvidos do casal, que fugiam do esposo. Mas o esposo fiel, amoroso, misericordioso, foi buscar a mulher de prostituições, desviada, sabendo que essa nova união geraria filhos de prostituições e carregariam a natureza pecaminosa. Gênesis 3,19. Não, eu vou ler. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? 3:9. Essa pergunta é retórica. Onde tu estás? Ele está dizendo assim: veja para... Deus não está vendo onde eles estão? Claro que está, mas por que ele pergunta? Onde estás? É retórica. Para onde tu foste? Tu está distante de mim, escondido. Por quê? Mas eu vim te buscar e te dar uma nova chance. Quero reatar os meus laços matrimoniais contigo, com a minha esposa. Quero tudo de novo, por amor. Foi por amor. Tem uma música antiga, né? Sim, amor, amor. Quero casar de novo. E aí, para casar, uma das coisas mais importantes, a roupa da noiva.
que eles haviam perdido. E se vestiu de veste de figueira, e Deus disse: não, eu vou aprontar a veste de vocês. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Quem está entendendo? Então, eu vou trazer vestes para a gente casar de novo, porque senão eu não posso andar com vocês. Se a gente não reatar os laços, eu não vou poder abençoar vocês. Essa é a forma. Vocês vão ver só. Se me quiserem, temos que casar. Então, ou seja, precisamos nos aliançar de novo, casar de novo. Então eu vou providenciar as vestes. Mateus 22. Nós vamos entender essa parábola agora. Mateus 22. A parábola da grande ceia. E aqui eu já vou encerrando. A parábola da grande ceia. De novo, vão acompanhando. É bom pegarem a ara, viu? Porque vai ficar igual. Se pegar outra, fica muito diferente. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do filho. Olha ele comparando. Boda é festa de casamento. O reino dos céus é semelhante, né? O chamado de Jesus para a gente andar com Deus é para um casamento, para ser noiva. Então enviou os seus servos, versículo 3, a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizia aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Versículo 5, eles porém não se importaram e se foram um para um campo, outro para outro. Aí é quem rejeita Jesus, né? E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quanto encontrar. Isso aqui é outra história que a gente pode explicar depois. E saindo, versículo 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficaram repleta de convidados. Versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, veste de casamento. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger, muitos chamados, poucos escolhidos. Fique aí nas vestes nupcial, Como entrastes aqui, amigo? Tem vários evangélicos que falam isso aqui. Ele pergunta: como tu entrastes aqui sem as vestes nupciais? Ouça, ninguém entra na presença de Deus se não for por aliança, por casamento. Como tu entrastes aqui sem veste? Ele está dizendo: na presença de Deus só entra se casar. Lembra que essas vestes, no que diz respeito à aliança, tem esse sentido de casamento. Só entra na aliança com Deus. Deus só anda com quem ele vai se aliançar, com quem ele casa, faz um pacto nos moldes do casamento. Mas com relação aos aspectos jurídicos, as vestes têm um sentido que falamos lá naquele estudo, né? Lembra? Sangue, cobertura, morte. Deus se relacionar com eles para não matá-los, cobriu. Ali é outra aplicação disso, né? Mas aqui o sentido da aliança qual é? As vestes do casamento. Eu vou te vestir de noiva de novo, para a gente casar de novo. Então, percebam que agora, aqui eu encerro, já aparece um segundo casamento. É ou não é? Depois que o homem peca, aparece agora o segundo casamento. Ou seja, uma segunda aliança, que didaticamente é chamada de aliança adâmica, ou aliança com Adão. A primeira é edênica, que faz referência ao Éden, o primeiro casamento. O teu criador é o teu esposo, marido. Primeiro casamento, primeira grande aliança. Agora vem um paliativo, aliança adâmica. Deus vai chamar Adão e Eva de novo para casar-se com ele, porém eles são uma esposa de prostituições e vão gerar filho de prostituições. Quem está entendendo? Então, nós vamos parar na aliança
adâmica. Já entreguei a aliança adâmica, vou só terminar. Na próximo encontro eu vou só preparar para a gente partir da aliança adâmica para outra aliança. E percebam que essas alianças, quem faz é Deus, e faz por quê? Para alcançar o homem perdido, para não deixar ele solto, porque sem aliança ele não vai poder andar com o homem nem abençoar o homem. E volto a dizer, não se pensa e nem se deve pensar, só quem não conhece Deus, que vamos clamar e ele vem. Ele virá se houver um compromisso. Assim como o casal se compromete, um ajuda o outro. Um está na vida e na morte, na doença e na saúde, no bem e no mal. Como é que diz? Na prosperidade, não é assim? Eu te protegerei, eu serei isso para ti, um com o outro. É assim que Deus se relaciona, dentro da aliança. Por isso que nós vemos as coisas acontecendo e Deus não vai. E aí, pastor, mas aí as pessoas falam de Deus, não vai nem arranhar Deus, não vai nem nada com Deus, porque ele não tem prejuízo nenhum. Quem tem é quem não procura conhecê-lo. Como disse a Micaela, o que é Deus sem nós? Nós somos nós sem Deus. Mas o que é Deus sem nós? Mas ela queria dizer o contrário, né? Deus é Deus sem nós. Mas o que nós somos sem Deus? Mas eu nunca esqueci, eu sou horrível, né? Micaela pregando aqui, cheio de empolgação. Nós somos nós, agora o que é Deus sem nós? Entendeu? No meio do Daniel, né? O Daniel. Salve do Senhor com a parte dos irmãos. Vamos ficar em pé. Vocês entenderam aí até aí? Aliança edênica, aliança da criação. Aliança adâmica, o primeiro paliativo, né? Até chegar na poderosa, grande e eterna aliança que é em Cristo. Entendeu? Até chegar lá, nós temos um caminho a traçar, a trilhar, né? Agora, quando chegar nessas, alguma coisa que eu ver que é muito difícil, nós vamos trazer para o estudo. E se preparem, não façam um compromisso nesses próximos 2 anos, porque você pode marcar um compromisso e perder, porque eu não sei se dentro de 2 anos a gente termina. Orem, pode ser nessa semana, mas pode ser, entendeu? Que aí marca compromisso. Não,